Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Eu vou ser breve. Aleluia, glória a Deus, vou ser breve. Aleluia, muito breve. Você mesmo. E eu acho que eu vou pregar a minha menor mensagem, o mais rápido possível. Mas não vou falar com tanta pressa. Porque algumas pessoas, quando querem falar tudo, falam apressadamente em pouco tempo. E aí tropeçam nas palavras. Eu quero ser claro para que você possa entender, como a luz do meio-dia, esta verdade. Eu vou liberar uma palavra sobre você que vai iluminar e dissipar as trevas. E você vai entender pela palavra de Deus que tudo que é de Deus é teu. Observe esse texto, Lucas capítulo 15, versículo 31, diz assim: então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Existe uma outra tradução que diz assim: todas as minhas coisas são tuas. Olha a declaração do pai: tudo o que é meu é teu. Quando nós começamos a formatar a nossa identidade para 2025, debaixo desta palavra específica que Deus liberou sobre nós, o ano da graça, e começamos a desenvolver as mensagens, nesta semana eu recebi este texto, este versículo: tudo o que é meu é teu. E nasceu esta mensagem. A arma mais letal de Satanás para privar você de viver aquilo que Deus tem para você é a ignorância. Deus não se move em um ambiente onde a ignorância prevalece. Mike Murdock, ele escreveu um livro chamado A Lei do Reconhecimento. Ele foi convidado por um missionário para ir à Índia. E ele, andando pelas ruas de Calcutá, ele disse que ele sentia o odor terrível da ignorância. Ele observava as pessoas vivendo em meio ao lixo, aos esgotos, debaixo de uma cultura de casta, que eles não ousavam sair daquela dimensão em que eles nasceram para ascender numa classe social, impregnados por um conceito religioso, que eles deveriam nascer ali e morrer naquela dimensão. Eles que iam caminhando pelas ruas de Calcutá, ele sentia o odor terrível da ignorância. As pessoas vivendo em meio ao lixo. E ele escreveu um livro falando a respeito da lei do reconhecimento. Preste atenção. Você não desfruta daquilo que você não reconhece. Não desfruta. Quando Jesus estava sendo crucificado, tinha à sua direita e à sua esquerda 2 malfeitores. Um dos malfeitores disse assim: se tu és o Cristo, se tu és aquilo que você diz ser, desce da cruz. Salva a ti e salva a nós também. Ele insultava Jesus. O outro malfeitor chamado Dimas, que é chamado de o bom ladrão por alguns, se existe o bom ladrão. Um celularzinho, não tem problema. Vai para o inferno, Satanás, tem problema sim, ninguém foi feito, ninguém merece ser roubado. Deixa para lá. Foi uma derrapada só. Aquele homem voltou-se para aquele que blasfemava de Jesus, disse assim: olha, presta atenção. Nós estamos aqui porque nós fizemos maus feitos. Estamos sendo crucificados justamente. Mas este nada fez. E ele se volta para Jesus e disse assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Qual foi a resposta que Jesus deu a ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Um não reconhece e o outro reconhece. O que reconheceu foi recompensado. Então fala sobre a lei do reconhecimento. Você não desfruta daquilo que não reconhece. Nós estamos neste portal chamado graça. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, eles viviam sob a lei. Mas agora na Nova Aliança nós vivemos neste portal chamado graça. Mas a nossa consciência está muito mais impregnada pela lei do que pela graça.
E a nossa consciência impregnada pela lei, nós vivemos debaixo da lei e não desfrutamos da graça. O apóstolo Paulo, ele escreve a sua carta à igreja que estava em Corinto, e ali aquela igreja tinha todos os dons, mas era uma igreja que muitas vezes estava comprometida com o pecado. E ele faz as suas exortações. Mas quando Paulo escreve à igreja que estava na Galácia, ele vai escrever assim: quem vos fascinou, quem vos enfeitiçou a saírem da graça para se submeterem à lei? É muito mais fácil sermos manipulados, doutrinados, para que passamos a viver debaixo da lei, do que da graça. E algumas pessoas, elas entendem: apóstolo, mas se a gente não falar da lei, colocar a lei, vai entrar para um caminho como que de libertinagem e de uma concessão para se pecar. Não, a graça vai ser tão poderosa sobre nós, que vai quebrar em nós o jugo do pecado, e nos fazer pessoas completamente libertas. Olha só, a lei sempre vai ativar em você a consciência do pecado. É para isso que a lei foi estabelecida, para ativar em nós a consciência do pecado. Mas a graça vai ativar a consciência da justiça de Deus em nós. Próximo slide. A lei vai ativar a consciência que você é impuro. O tempo todo a lei vai dizer que você é uma pessoa impura. Mas a graça vai ativar a consciência que você é santo, que você foi separado para o louvor e para a glória do nome do Senhor. Próximo slide. Jesus assumiu a nossa culpa, levou os nossos pecados. Agora, livres do pecado, temos comunhão com Ele. Atente para o que diz o apóstolo Paulo na sua carta, escrevendo aos Coríntios, dizendo, 2 Coríntios 5:21, ele diz assim: aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Preste atenção nisso. Jesus não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós. Isaías, ele teve essa visão de Jesus Cristo sendo crucificado. Isaías 52, a última parte do capítulo 52, diz que Jesus na cruz, ele ficou tão desfigurado, porque naquele momento na cruz ele atraiu o pecado de toda a humanidade. O pecado deforma. Na cruz do Calvário, Jesus atraiu sobre si todas as nossas enfermidades, e ele estava completamente deformado. E aí Isaías, ele escreve o capítulo 53, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Ele foi subindo como um renovo de uma terra seca, não tinha parecer, não tinha formosura, nenhuma beleza víamos nele para que o desejássemos. Era o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no sofrimento, mas verdadeiramente ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós estamos neste portal da graça para vivermos tudo aquilo que Deus tem para nós. E o que é graça? Graça é favor imerecido. Nós merecíamos a condenação do inferno, mas a graça é uma intervenção de Deus para nos livrar do inferno. A graça é uma intervenção de Deus para salvar a humanidade. Eu vejo a humanidade representada numa parábola que é chamada parábola do filho pródigo. No capítulo 15 de Lucas, o texto que eu li, fala a respeito do irmão mais velho. Mas eu vou trazer uma luz para que você entenda esse texto. Quando ele veio ao pai e argumentou com o pai, e o pai vai dizer: filho, tudo que é meu é teu. Um pai tinha 2 filhos, o mais novo e um mais velho. O filho mais novo chegou para o pai e disse: pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai deu a ele a parte que lhe pertencia. A Bíblia diz que este jovem saiu e foi para um lugar distante, o mais longe, o mais distante que ele pudesse ir da casa do pai. E ali, com muitos recursos, ele granjeou muitos amigos. Ele se envolveu com as meretrizes, mas de repente,
Quando ele percebeu, ele já não tinha mais nada. Ele perdeu tudo. E quando ele olha, já não tem mais amigos. Estava só, padecendo necessidades. E ele começou a pensar a respeito da casa do pai. E ali naquele lugar distante, sem trabalho, lhe ofereceram um trabalho que era cuidar de porcos. O único trabalho que nós temos para você é cuidar de porcos, alimentar os porcos. E em meio a tanta necessidade, ele desejava de tanta fome, alimentar-se com os alimentos que os porcos comiam. Buscando satisfazer a sua necessidade. E ele pensava, mas na casa do meu pai, os trabalhadores do meu pai, eles têm abundância. Eu como filho, estou padecendo necessidades. Os trabalhadores do meu pai, eles têm um lugar para dormir, eles têm comida para comer, eles têm vestes para vestir. E eu como filho aqui padecendo, levantar-me e ter com meu pai. Eu vou chegar para o meu pai e vou dizer, pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti, eu já nem sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Então ele faz o caminho de volta. E quando ele chega e o pai o vê, o pai vem ao seu encontro e o abraça. E o pai começa a celebrar, e ele restituído na aliança, ele recebe o anel, a aliança restaurada, ele recebe túnicas novas. A túnica é o sinal de autoridade de um filho. E ele recebe sandálias novas. E as sandálias falam dos pés, os pés falam da mente. Ele chega com a mente de escravo. E o pai diz, nesta casa você não vai ser escravo. Ele diz, basta para mim estar na tua casa, mesmo que seja como escravo. E o pai diz, não, mas na casa você não vai ser escravo, você volta como filho. E o pai falou, vamos celebrar. É tempo de festa. Hoje é o tempo de festa. Tan, 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 tan. Meu irmão, aumenta o som. Começou a celebração. O pai disse, agora é tempo de fazermos um churrasco. Pegou o novilho cevado. Imagina. Coisa boa. De repente, entra o segundo personagem, que é o irmão dele, o mais velho. Meu irmão, quando o irmão voltou do campo, ele ouviu o som, a música, e falou, o que está acontecendo? Veio um servo e disse, o teu irmão voltou para casa. Como assim voltou para casa? Voltou para casa. E sabe o que seu pai fez? O seu pai colocou sobre ele uma túnica nova. O seu pai deu a ele sandálias novas. O seu pai restaurou a aliança com ele. E o seu pai matou o novilho cevado. O irmão mais velho disse, dessa festa eu não participo. Estou fora. Isso não é justo. Não é justo. E o pai, agora vem o pai e diz, filho, é justo que a gente celebre, o teu irmão estava morto, ele reviveu. Ele falou, como? Ele diz assim, há quanto tempo eu te sirvo, sem nunca transgredir um dos teus mandamentos, e tu nunca me deste um cabrito, para que eu pudesse comer com os meus amigos. Ele era servo, ele era santo, mas era ignorante. A ignorância é uma das armas letais de Satanás, para privar você de viver tudo aquilo que Deus conquistou para você, através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Você acha que é pouca coisa Deus enviar o Filho para morrer no seu lugar, e você não viver aquilo que Jesus conquistou para você? Você é impedido de viver aquilo que Deus conquistou para você, por duas coisas, o pecado e a ignorância. Mas o pecado Jesus já levou, e livres do pecado você pode voltar a ter comunhão com o Pai. Por que viver debaixo de condenação o tempo todo? Porque você não entendeu a graça, o favor imerecido. E ali, aquele irmão indignado disse, desta festa eu não quero participar, e tu nunca me deste um cabrito. O pai disse para ele, filho, tudo que é meu é teu. Tudo que pertence a mim, pertence a você. Não há nenhuma restrição na casa. Desfrute de tudo. Mas a ignorância o impedia de desfrutar. Graça é favor imerecido.
Não existe absolutamente nada que você possa fazer para que você seja um pouco mais amado por Deus. Não existe nada que você possa fazer para que você seja um pouco mais amado por Deus. Ele te amou de tal maneira que Ele deu o Filho dele para morrer por você. Quer amor maior que esse? Mas a ignorância está privando você, primeiro, de um relacionamento perfeito com Ele, e de desfrutar de tudo aquilo que Ele conquistou para você através de Jesus Cristo na cruz. Graça é favor imerecido. Tudo que é meu é teu. Diga graça. Volte lá. Projete lá o segundo tópico para mim. O primeiro fala a respeito da ignorância. O outro tópico. Pode voltar para o texto. Os tópicos, filha. São 6 tópicos. Eu estou no primeiro. A gente vai chegar até 6, tá bom? Estou brincando, a gente vai chegar mais para o final, mais rápido um pouquinho. Tudo é pela graça. Somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É graça, favor imerecido. A Bíblia fala a respeito de um personagem chamado Mefibosete. Preste atenção. Concentra aí por alguns segundos. Mefibosete, ele nasceu de uma família real. Ele era neto de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Saul foi o primeiro rei de Israel. Mefibosete fazia parte da linhagem real, ele morava no palácio, mas com 5 anos de idade ele foi traumatizado de ambos os pés e se tornou uma pessoa aleijada. E quando Saul morreu, muitos da casa de Saul morreram e Davi assume o trono. Mefibosete foi levado para um lugar chamado Lodebar, um lugar nas montanhas de Israel, um lugar insignificante, sem muita provisão, sem muitos recursos. Ele nasceu de uma família real, mas agora traumatizado, vai viver em um lugar onde ele não deveria viver, porque o lugar de um príncipe e de uma família real era em Jerusalém, no palácio. Preste atenção. Ele tinha aproximadamente 5 anos de idade quando ele foi traumatizado. Então ele vai ser tirado dessa dimensão, deste lugar, e vai ser levado para um lugar da insignificância. Quando Davi assumiu o trono, muitos anos depois, Davi se lembrou de Jonatas, que era o pai de Mefibosete. E ele disse assim aos seus servos: será que existe alguém da casa de Saul para que eu possa usar de bondade para com ele? Olha só. Será que existe alguém da casa de Saul para que eu possa usar de bondade para com ele por causa de Jonatas? Disseram: existe sim, Mefibosete. Ele está na casa de Maquir em Lodebar. Ele foi traumatizado, ele se tornou uma pessoa aleijada. Ele está neste lugar. Davi, meu irmão, chamou uma comitiva e mandou mensageiros para a casa de Maquir em Lodebar. Fique imaginando e pensando, quando chega a tropa, os carros, as carruagens, e alguém diz: onde está Mefibosete? Davi quer vê-lo. Meu irmão, Mefibosete ficou todo receoso e temeroso, porque muitos da família de Saul, por causa da guerra, tinham morrido. Veio juízo sobre eles, e ele achava que Davi ia matá-lo. E quando ele foi transportado de Lodebar para estar diante do rei, em Jerusalém, no palácio, ele chegou todo trêmulo. Davi olhou para ele, meu irmão, ele estava angustiado, tomado de pavor. Davi disse: não temas, não tenha medo. Ele falou: mas eu não passo de um cão morto. Olha o sentimento que ele tinha, um sentimento de significância, tinha impregnado a sua alma por causa de um trauma. Eu não passo de um cão morto. Davi disse: não temas, eu vou usar de bondade para com você. Todas as terras que eram do seu avô serão restituídas. E todos os servos, aqueles que serviam o seu avô, vai servir você. E por todos os dias em que você viver, você vai estar comigo no palácio, assentado à mesa e desfrutando de tudo aquilo que o rei pode comer. Isso é favor. A pergunta é: o que Mefibosete fez para ser restituído e estar na presença do rei? Nada. Não existe nada que você possa fazer para ser restituído e estar na presença de Deus. Tudo que foi necessário fazer, Jesus fez por você. Você pode sair deste lugar que você está por causa de um trauma. Chegou a hora de virarmos a página do calendário e deixarmos 2024 para trás.
Mas lá em 1910, apóstolo, eu sofri um abuso, eu sofri um trauma, e eu estou lá neste trauma, paralisado. Todos nós passamos por traumas. Ziba foi o mensageiro enviado para poder trazer Mefibosete de volta. Deus enviou Jesus. Jesus enviou o Espírito Santo para nos trazermos de volta pela luz, a estarmos diante do nosso Deus. Todos nós nascemos de Adão. Adão era uma família real que foi estabelecida na terra, num lugar chamado Éden, para reinar sobre todas as coisas. Adão foi estabelecido por Deus como um rei sobre a terra. Ele foi traumatizado, foi tirado da presença de Deus, nasceu os espinhos e os abrolhos. Mas preste atenção, a Bíblia diz que o primeiro Adão pecou e foi separado de Deus e foi traumatizado. Mas Jesus é o segundo Adão que nos traz de volta à presença de Deus. É pela graça. A Bíblia fala a respeito de uma mulher, já vou indo para o fechamento. Esta mulher estava com a sua filha endemoniada, possessa. Ela era uma mulher estrangeira, preste atenção nisso, era uma mulher estrangeira. Sírio-fenícia, cananeia. Ela vem a Jesus dizendo: ajuda-me, a minha filha está endemoniada. Jesus nem deu atenção para ela, passou. E ela vem gritando atrás de Jesus. Os discípulos de Jesus vieram e disseram assim: fala alguma coisa. Ela vem gritando. Jesus disse: olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E a mulher não para, a mulher vem e se joga aos pés de Jesus. Jesus diz assim: não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Olha a expressão que Jesus usou. A mulher vem e adora Jesus. Ela era uma pagã. Ela não fazia parte da linhagem de Israel. Hoje ela não fazia parte do contexto da igreja. Entrou pela primeira vez na igreja, embrenhada, comprometida com as trevas. Mas de repente ela entende e ela adora, e ela sai recompensada. Enquanto aqueles que estavam diante de Jesus, seguindo a Jesus, muitas vezes não eram recompensados por não entender, não compreender. E Jesus disse, ela disse assim: mas até os cachorrinhos comem da mesa, das migalhas que cai da mesa dos seus donos. E ela se prostra. Como que pode uma pecadora, uma mulher estrangeira, cananeia, com tamanha atitude de fé? Jesus disse: grande é a tua fé, seja feita conforme a tua fé. E naquele mesmo instante, a sua filha ficou liberta. Uma estrangeira. E vou fechar. A Bíblia fala a respeito de um centurião romano. Ele veio a Jesus dizendo: olha, o meu criado está enfermo. Dá para curá-lo? Jesus disse: eu vou com você, eu vou à sua casa. Ele falou: não precisa ir à minha casa. Fala uma palavra e o meu criado vai ficar curado. Olha isso. Jesus vai dizer assim, é o último tópico, já vai para aqui para o sexto. Eles não vão suportar o terceiro, o quarto, o quinto, chegar no sexto. O quinto é o pão dos filhos que eu falei a respeito da mulher cananeia. Muitos virão do Oriente e do Ocidente. Coloca esse texto para mim. Muitos virão do Oriente. Esse centurião veio a Jesus e expressou a sua fé. Ele era um estrangeiro. E Jesus vai dizer assim: nem mesmo na igreja eu encontrei tanta fé. Nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Muitos virão do Oriente e do Ocidente. Vão se assentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. E aqueles que fazem parte do reino ficarão de fora, onde haverá choro e ranger de dentes. Falo do lugar de trevas. Você estando no contexto da igreja, mas sem entendimento, vivendo em trevas. Enquanto alguém entra pela primeira vez, tem os olhos abertos, já começa a desfrutar. O filho mais velho vai ter ciúme do filho mais novo. Ou o filho mais velho vai ter ciúme do filho mais novo, que volta para a casa do pai, já desfruta de tudo. Imagina. Deus está levantando uma nova geração no Brasil. É Ele que faz isso. Nunca na história do Brasil, no dia 31 de dezembro, passagem de anos, se fez uma celebração de 5 horas em um canal aberto de televisão, comandado por um filho mais novo, que faz parte do contexto do reino. Nunca na história do Brasil, alguém encheu um estádio de futebol no dia 31 de dezembro para uma noite de adoração. De repente o irmão mais velho diz: não, dessa festa eu não participo não, vamos ter que cancelar esse negócio, isso não está certo. Não é muita insensatez? Por que não permitir que o irmão mais novo, alguém que está sendo levantado, possa fazer algumas coisas que nós irmãos mais velhos não fizemos e não entendemos?
Em que lugar você está? Que dimensão de entendimento? Tudo é pela fé. É pela graça. A salvação é pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Muitos virão. É possível que você entrou nessa igreja pela primeira vez, mas você vai poder sair deste lugar com o entendimento aberto para viver o que você nunca viveu. O que você nunca viveu. É possível que você esteja procurando a satisfação e o preenchimento da sua alma em coisas. Alguns procuram no sexo, outros procuram resposta em uma droga e alguma coisa assim para satisfazer por um momento. E você tem lutado, se esforçado para se desvencilhar disso e não consegue. Mas a graça vai tornar você a pessoa mais livre da face da terra. É a graça. A graça é a capacitação de Deus em nós para quebrar o jugo do pecado. Pessoas que querem emagrecer, hoje a ciência evoluiu. O Dr. Fernando é médico, ele é da ciência dos livros mesmo assim, dos fundamentos, e tem essa evolução toda, né, Fernando, que está chegando. Mas existem, no processo de evolução, e as pessoas recebem uma injeçãozinha assim, elas não conseguem comer. Tem o tal do Ozempic, tem outras coisas por aí. Ela não quer comer. Não é que ela se esforça para não comer. Ela se esforça para comer, mas não consegue comer. É impressionante. Ela não consegue comer, ela não consegue. É a porção certa, não consegue passar daquela porção. Não vai. Falou, aposta, onde está esse negócio aí? Dá para mim. Presta atenção. Eu estou fazendo um paralelo. Quando a graça é derramada sobre nós, ela nos liberta. E preste atenção, mesmo você querendo pecar, você já não vai mais pecar. Talvez você esteja lutando contra um vício, querendo se desvencilhar, se esforce. Talvez você esteja cativo na pornografia, comprometido com esse sistema maligno, e você se esforça para se ver livre. Mas a graça chega e te coloca em liberdade. É loucura, a mente humana não processa isso. A graça é uma capacitação que vem da parte de Deus para proporcionar em nós essa liberdade plena. Eu vou encerrar porque algumas pessoas não suportam passar das 8h40, então vou encerrar. Mas o culto só é como o juiz, o jogo só termina quando o juiz apita. E a gente vai aprender a estar na presença de Deus, o melhor lugar para a gente estar. Nós temos uma semana toda para desfrutarmos, 1h30 não mata ninguém. São 52 domingos no ano. Imagina com 1h30 na igreja. É muita coisa para quem? Eu estou aqui desde as 8h30. Se eu pudesse continuar mais um pouco mais, mas vocês não vão suportar, então vou encerrar. Mas plenos, satisfeitos, a mesa posta. Pão dos filhos. A cura é pão dos filhos, libertação é pão dos filhos, provisão é pão dos filhos, paz é pão dos filhos. Por que não desfrutar de paz? Por que não desfrutarmos de uma harmonia familiar? Basta de confusão, vira a página, meu irmão. Não, mas eu fui ofendido. E eu tenho dificuldade para perdoar. É decisão, perdoa. Não vale a pena dormir com ressentimento ou com mágoas. Não vale a pena. Vamos lá. É hoje, essa noite. Amém? Essa é a noite. Para alinhar as coisas dentro de você. Larga de confusão. Pastor, mas eu fui ofendido. Jesus foi ofendido. Ele foi crucificado. E diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então perdoa. O perdão liberta você, não é o outro. O liberta é você. Se precisar liberar perdão, já libera hoje. Amém, já liberou, glória a Deus. Vai se manifestando aí, quem mais liberou perdão. Vamos orar? Eu quero orar com você, uma oração de consagração. Fica sentadinho aí, onde você está? Feche seus olhos por um instante. Eu quero levar você a uma oração. Faça dessa oração a sua oração. Dá uma respirada.
Você recebeu a palavra, a semente, vai germinar, vai produzir a 100 por 1 dentro de você. Diga: Pai, eu te agradeço pela obra da redenção. Jesus assumiu o meu lugar naquela cruz. O Senhor se fez justiça por mim e pagou um preço pelos meus pecados. O escrito de dívida, que era contrário a mim, foi cravado na cruz do Calvário. Eu te agradeço por minha salvação. Diga: eu reconheço que Jesus Cristo morreu na cruz. E eu reconheço que Ele é o teu Filho, que assumiu o meu lugar naquela cruz. E nesta noite, eu declaro que Jesus Cristo é o meu Senhor, o meu Salvador. Em o nome de Jesus. Amém. Vamos embora para casa? É simples assim. Se você confessar Jesus como seu Senhor e seu Salvador, você está salvo. O diabo e o inferno complicam tudo. E a religião dá uma bagunçada ainda mais um pouquinho, para você continuar cativo. Mas a graça foi derramada sobre você. E a salvação está em uma pessoa. Está em Jesus Cristo. Quando você passar por aqueles portais, você não vai só. O Espírito Santo vai com você. E se você está conosco pela primeira vez, segunda vez, fez essa oração, quando você sair, você vai receber um presente ali. Na saída temos um lugar chamado Start. Você vai receber um livro chamado O Poder de uma Conexão. E você vai ter um entendimento ampliado para viver a graça de Deus em 2025. Agora se coloca em pé. Eu vou te abençoar para você voltar para casa. Amanhã esta mensagem vai estar disponível no nosso canal no YouTube. Você pode ir lá, ouvir a mensagem novamente, compartilhar com alguém. Mande para alguém. Estava conversando com o Dr. Plácido. Outro dia ele compartilhou um pouquinho do nosso culto e alguém viu, de Cuiabá. Estava em Campo Grande de férias. Quando ele menos percebeu, a pessoa estava entrando na igreja. Ué, você aqui? Ele falou: eu vi que você postou, eu vim conhecer a igreja. Olha que extraordinário. Então você pode ser um canal para alcançar alguém. E a pessoa fala: uau, você na igreja? O que aconteceu? Você vai falar assim: eu nasci de novo. Eu nasci de novo. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo, eu creio no Espírito Santo. Essa é a minha identidade, a minha nova identidade. Pai Santo, te agradecemos e te bendizemos por esse tempo tão extraordinário. Que a mão do Senhor esteja sobre os teus filhos, guardando, protegendo e trazendo livramento. Que não falte óleo fresco sobre a tua cabeça, que a palavra revelada chegue no teu coração, que a semente que foi plantada germine, frutifique e produza em você a 100 por 1. Eu repreendo agora toda a ação das trevas, espírito de enfermidade, seja liberto, seja curado. Todo cativeiro emocional agora, seja livre no nome de Jesus. Seja livre no nome de Jesus. Toda dependência química agora receba cura pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus. Seja liberto, curado e restaurado para o louvor e para a glória do nome do nosso Deus. Que a mão do Senhor esteja sobre ti. Que o favor de Deus se revele e se manifeste na sua vida a cada manhã. Que a graça de Deus envolva todo o teu ser, hoje e para todo sempre, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe. Beijo no coração. Shalom.